Salve, pessoas! Então, dando sequência aqui, o nosso estudo de Direito Administrativo, tá certo? Processo Administrativo Disciplinar. Hoje a gente vai falar dos ritos do processo administrativo disciplinar e das penalidades que são aplicáveis. Tá bom? Começando com os ritos e a forma como nós estruturamos o processo administrativo disciplinar de acordo com a 8.112. Então, nós vamos ter três, digamos assim, ritos processuais. Nós temos a sindicância, nós temos o inquérito administrativo, que é o PAD propriamente dito, o processo administrativo disciplinar propriamente dito, e nós temos o processo sumário, que, como o nome diz, é mais rápido, é mais dinâmico, tá bom? Primeira coisa que você provavelmente, ou você possivelmente está se perguntando, se você é um servidor público municipal ou estadual, tá certo? Ou se você tem conhecimento do funcionamento da administração estadual ou municipal, você provavelmente acha que tudo é sindicância. Muitos estados, ou alguns estados, alguns municípios, existe esse costume de chamar tudo de sindicância, tá certo? Aqui, pessoal, a gente está falando da 8.112, então ela traz esse disciplinamento dos ritos dessa forma. Tá bom. Sindicância, quando é que a gente vai utilizar? Naquelas infrações mais leves, naquelas infrações que são punidas com advertência ou suspensão até 30 dias. Qual é o prazo? 30 dias, tá certo? Tá, e se não der tempo, se a gente não conseguir concluir nesses 30 dias, é possível prorrogar por mais 30, tá certo? Então temos 30 dias, mais 30 dias, um total máximo de 60 dias para concluir a sindicância. A comissão que vai conduzir essa sindicância, a comissão julgadora, vai ser uma comissão temporária, composta por 1, 2 ou 3 servidores, tá bom? E qual o resultado possível? O arquivamento, caso o sindicado seja inocente, então o camarada está sendo acusado, o servidor está sendo acusado de ter praticado um determinado ato, uma determinada infração administrativa, mas no final das contas ele era inocente, tá certo? Nesse caso, o resultado vai ser o arquivamento. A aplicação da penalidade, que já sabemos, pode ser uma advertência ou uma suspensão até 30 dias, ou instauração do inquérito administrativo. Pablo, como assim instauração do inquérito administrativo? O que é isso? Suponha que durante a sindicância a gente descubra, a gente perceba que o servidor praticou um ato ainda mais grave, uma infração administrativa ainda mais grave, tá certo? Que é punida com uma suspensão de mais de 30 dias ou com uma demissão ou uma pena correlata. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Qual é a conclusão da sindicância? Se ela não pode aplicar uma pena mais grave, a conclusão dela vai ser pela instauração do inquérito administrativo. Certo? Inquérito administrativo, o PAD propriamente dito, duração dele, prazo dele, 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Quais são as penas que são aplicáveis? Suspensão, demissão e penas correlatas. Pablo, e se por acaso, no transcurso do inquérito administrativo, a gente descobrir que a infração que ele praticou é punida apenas com advertência? Não tem problema. Quem pode o mais, pode o menos. A comissão no inquérito administrativo, o inquérito administrativo pode chegar à conclusão da aplicação de uma penalidade mais leve, tá certo? O que não pode é uma sindicância aplicar uma penalidade mais grave, mas é possível o inquérito administrativo aplicar uma penalidade mais leve, como uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Certo? A comissão é uma comissão permanente composta por 3 servidores. Aqui a gente tem que voltar para a aula passada, tá certo? Quando eu falei que a portaria que marca o início do processo administrativo, ela estrutura ou convoca a comissão. Se a comissão não existe, se é uma comissão temporária, ela precisa ser estruturada. Se é uma comissão permanente, ela só precisa ser convocada. Então aqui seria a comissão permanente composta por 3 servidores. Tá certo? Resultado possível, arquivamento ou aplicação de penalidade. Se ele é inocente, arquivamento. Se ele é culpado, aplicação de penalidade. E processo sumário. O que é o processo sumário? Aqui, pessoal, nós temos uma situação bem peculiar. O camarada cometeu uma infração que é punível com demissão
E é aquela infração que a gente não precisa de muita dilação probatória, a gente não precisa discutir muita coisa, porque está tudo ali na cara, que ele cometeu, que ele fez uma merda muito grande. Por favor, pessoal, coloquem o pi nesse palavrão que eu falei, tá certo? Porque, enfim, eu não consigo me conter. Então aqui o camarada fez aquela merda enorme, aquela cagada gigantesca, tá certo? Tão grande e está tão na cara que a gente não precisa do inquérito administrativo. Aqui com o processo sumário a gente resolve, tá certo? Prazo 30 dias prorrogável só por mais 15, no máximo 45 dias. E qual foi a merda que ele fez? Qual foi a cagada que ele cometeu? Aqui vai ser aplicável, a penalidade aplicável é sempre a demissão por abandono de cargo. O que é abandono de cargo? O cara faltou 30 dias direto, tá certo? Sem justificativa, sem força maior, sem caso fortuito, sem nada. Ele faltou porque ele queria faltar. É aquele cara que, sei lá, sobreviveu ao estágio probatório e aí vai comemorar, toma um porre de 30 dias, passa mais de um mês bêbado e aí isso é abandono de cargo. Tá tudo lá na cara, todo mundo sabe que ele não estava indo trabalhar, tá certo? O ponto dele não está registrado, então é demissão por abandono de cargo. Pablo não tem como se defender? Tem. Ele que encontre uma justificativa, um caso fortuito, uma força maior, uma doença, qualquer coisa, ele que justifique. Então, abandono de cargo, tá certo? 30 dias faltando direto. Aí, o outro servidor, que também tinha passado no probatório, tá certo? Tem um amigo dele, que percebeu o que aconteceu com ele, pensa o seguinte, se eu não posso faltar 30 dias direto, o que é que eu vou fazer? No mês eu vou faltar 5, no outro eu falto 10, no outro 15, no outro 20 e assim vai, eu nunca chego nos 30 dias. Porém, se você faltar 60 dias em um ano, 60 dias em 12 meses, aí você é demitido por inassiduidade habitual. 30 dias direto, abandono de cargo, 60 dias em um ano, inassiduidade habitual, tá certo? São essas duas hipóteses iniciais. A terceira é acúmulo ilegal de cargos. Se o camarada está acumulando ilegalmente cargos, fora das hipóteses previstas na Constituição Federal, fora das hipóteses permitidas em lei, ele pode ser demitido no processo sumário. Aqui a lei ainda permite que ele opte por um cargo ou outro, tá certo? Mas ele também pode ser demitido no processo sumário se ele não faz essa opção. Bom, a comissão no processo sumário é uma comissão temporária, composta por 2 servidores. O resultado possível é arquivamento ou aplicação de penalidade. E aí vamos para as penalidades que podem ser aplicadas no processo administrativo, que a gente falou, a gente vai só sintetizar aqui. Advertência é para a infração leve, tá certo? Para a infração leve, sempre por escrito, não existe advertência oral, admoestação oral na 8.112, sempre por escrito. E a advertência gera uma anotação no assentamento funcional de 3 anos. Pablo, o que é isso? Anotação de 3 anos. Para fins de verificação de reincidência e para registro no assentamento, se o camarada foi advertido, se o servidor foi advertido, isso vai ficar no registro dele, no assentamento dele, por 3 anos. Tá certo? Suspensão para infração média. Para infração média. É de até 90 dias, tá certo? Sem remuneração, porque se o camarada fosse suspenso e ficasse em casa ganhando, isso era suspensão, isso era férias, era uma licença. Então, até 90 dias, sem remuneração, e aqui um detalhe interessante, pode ser convertida em multa, a critério da administração. O que acontece aqui? O servidor cometeu uma infração punível com suspensão, mas a administração percebe que se ele for suspenso, ele vai ter o prejuízo, porque vai ficar em casa sem receber, mas o prejuízo é maior para a administração e para a coletividade, porque a atividade que ele desempenha é muito importante. Ele presta um atendimento ao público, algo dessa natureza, então seria um prejuízo para ele, mas seria um prejuízo maior para a coletividade e para a administração. Nesse caso, ela pode ser convertida em multa, tá certo? De 50% do valor da diária. Então, ele vai trabalhar normalmente, como trabalharia o dia todo, só que ele vai receber apenas 50% da remuneração que ele receberia por esse dia. A suspensão é diferente do afastamento preventivo. O que acontece? É possível no curso do processo administrativo disciplinar que o processado seja afastado por até 120 dias. Nesse caso, ele é afastado preventivamente, mas ele continua recebendo porque ele não sofreu penalidade nenhuma.
O prazo máximo do afastamento preventivo é de 120 dias, porque é o prazo máximo do processo administrativo disciplinar. E, por fim, a anotação da suspensão fica nos assentamentos por 5 anos. Então, ela vai ficar lá por 5 anos, tá certo? Temos a demissão para a infração realmente grave, tá certo? E temos as penas correlatas à demissão. Destituição de função de confiança ao cargo comissionado, quando ele está numa função de confiança ou ele ocupa um cargo comissionado e ele comete uma infração punível com demissão ou pelo menos uma suspensão. Destituição de função de confiança e cargo comissionado, portanto, cassação de disponibilidade, quando ele está em disponibilidade, é chamado para voltar à ativa, mas não volta, tá certo? Ou quando ele já respondia a um processo administrativo disciplinar, e cassação de aposentadoria. Aqui você olha para mim e diz, Pablo, na aula passada você disse que o servidor que está respondendo a um processo administrativo disciplinar, ele não se aposenta, ele não pode se aposentar. Como assim vai existir essa pena de cassação de aposentadoria? Então parece não fazer sentido, porque se ele está respondendo a um inquérito administrativo, ele não pode se aposentar, como é que existe uma pena de cassação de aposentadoria? Muito simples. Caso ele tenha cometido essa infração administrativa, esse ato ilícito, e a administração não tenha descoberto, e ele conseguiu se aposentar, e a administração só descobriu depois, o processo administrativo disciplinar é instaurado, ele vai responder o processo, e se ele for punido, o que é que vai acontecer? A pena não vai ser demissão porque ele está aposentado, vai ser de cassação de aposentadoria, que é uma pena correlata à demissão. Para encerrar, pessoal, a prescrição, o prazo prescricional para instaurar o processo administrativo disciplinar é, se a infração é punível com advertência, 180 dias. Se é punível com suspensão, 2 anos. Se é punível com demissão, 5 anos, a partir do momento em que a administração vai ter o efetivo conhecimento daquela infração que foi cometida. Esse é o prazo que a administração tem para processar e, eventualmente, punir o servidor que cometeu essa infração, e é razoável que exista um prazo prescricional, porque, enfim, o sujeito errou, cometeu uma infração, mas ele também não vai passar o resto da vida à mercê de ser processado. Então, existe o prazo prescricional. É isso, encerramos aqui o processo administrativo disciplinar. Espero sinceramente que vocês estejam gostando aqui do nosso curso introdutório de Direito Administrativo. E se você está gostando, por favor, deixa o seu joinha, tá certo? Comente, compartilhe esse vídeo, divulgue com seus amigos, divulgue com as pessoas que você conhece. Eu estou virando blogueiro, tá certo? Estou aprendendo esse negócio de chega pressionando, chega apertando, taca o dedo no joinha, compartilhe, comente. Estou aprendendo esse negócio. Daqui a pouco vem os recebidinhos da semana. Só que no meu caso o recebidinho é um pacote de prova para corrigir. Não é um recebidinho bom. É sempre uma coisa que dá trabalho. Pessoal, espero que estejam gostando. Grande abraço.